Cumprimento a todos os meus queridos irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, a Bíblia e as profecias. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, em busca da tua graça, bênção, em busca do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que agora, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A Bíblia e as profecias. Queridos, cerca de 30% da Bíblia consiste em profecias. Outro ponto interessante é que outros livros considerados sagrados de outras religiões, como do hinduísmo e também do islamismo, eles não contêm nada de profecia. A Bíblia é o único livro sagrado que nós amamos como sendo a palavra de Deus e que contém 30% de profecia. Isto prova ser a Bíblia a palavra de Deus, escrita por inspiração do Espírito Santo. Porque quando existem livros escritos por homens, simplesmente por homens, não inspirados pelo Espírito Santo, eles não podem fazer profecias, porque se fizerem profecias, serão falsas, cairão no descrédito. Por isso, queridos, a Bíblia pode ser provada como inspiração divina através das profecias. Nós lemos aqui o verso áureo. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. A Bíblia, ela se comprova na história. A profecia, muito mais, está se provando verdadeira ou falsa através da história. As profecias bíblicas são essenciais para a nossa identidade e missão. Como igreja, como cristãos, nossa identidade está intimamente ligada às profecias. Jesus disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. João capítulo 14, verso 29. A pergunta crucial que nós fazemos é: como é que podemos interpretar as profecias de forma correta? Eu pergunto, será que nós podemos interpretar as profecias? Ou temos que simplesmente deixar que a Bíblia interprete a Bíblia? Pense um pouco nisso. É você ou sou eu que vamos interpretar as profecias? Ou nós vamos seguir aquele método divino de deixar que um verso explique outro verso? Que os símbolos usados nas profecias sejam explicados e definidos pela própria profecia. Portanto, queridos, durante a Reforma Protestante, os reformadores adotaram o método historicista. Daniel 2 nós podemos entender através do historicismo, assim como Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. E também, queridos, as 7 igrejas do Apocalipse só podem ser entendidas através do historicismo. Nesta semana, vamos estudar os pilares da interpretação profética historicista. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos e das nações, mobilizando-se para o combate final no grande conflito. Na parte de domingo, o historicismo e as profecias. Vocês sabem que os métodos de interpretação profética, eles podem ser resumidos em 3 principais métodos. O historicismo, que é o que nós mais usamos. Existe o preterismo e existe também o futurismo. O preterismo e o futurismo foram métodos criados por jesuítas com o objetivo de atrapalhar a compreensão das profecias. Não pensem que os métodos de interpretação profética foram criados para facilitar, para esclarecer. Não, queridos. O preterismo e o futurismo foram criados para impedir, para bloquear a compreensão das profecias. Isso mesmo, um jesuíta chamado Luís de Alcazar, que viveu entre 1554 e 1613, ele criou um método chamado preterismo, jogando o cumprimento das profecias todas para o passado e assim tirar o foco da profecia do Papa, tirar o foco do Papa, para que o Papa não seja identificado como o anticristo.
Por outro lado, um outro jesuíta, chamado Francisco Ribera, que viveu entre 1537 e 1591. Ele criou um método de interpretação chamado de futurismo. Ele jogava o cumprimento das profecias para o futuro e tirando o foco do Papa. Ou seja, queridos, tanto o preterismo como o futurismo é tirar o foco do Papa. Preterismo não é somente jogar as profecias para o cumprimento no passado. E futurismo também não é só jogar o cumprimento das profecias para o futuro. Não é somente isto, tão simples assim. Preterismo é tirar o foco do papado como anticristo e o futurismo também é tirar o foco do papado como anticristo. Qualquer profecia futura, por exemplo, o decreto dominical, a lei dominical, é uma profecia futura, que vai acontecer no futuro, mas não é futurismo. Por quê? Porque o decreto dominical, ele não tira o foco do papado. Ao contrário, o decreto dominical, a profecia que está ali em Apocalipse 13, versos 15 a 18, foca o papado como anticristo. Isto não se chama futurismo. É uma profecia que vai se cumprir no futuro, mas não pode ser chamada de futurista. Por quê? Porque o foco é o papado. Identifica o papado como anticristo. Exatamente o que os criadores dos métodos de interpretação, ou seja, o preterismo e o futurismo, exatamente o que eles tentavam impedir. Podemos dizer que todos os teólogos adventistas, eles usam o método do historicismo. Eu também uso o método do historicismo. Há pessoas que perguntam para mim, Pastor Samuel, o senhor é historicista? Eu digo, sim, eu sou historicista. Porque eu creio que Daniel capítulo 2 se cumpriu na história, o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 de Daniel se cumpriram na história. As 7 igrejas do Apocalipse se cumprem na história. Agora, por que é que o Senhor interpreta os 7 selos como sendo juízo celestial? Porque é o juízo celestial, são as 7 fases do juízo celestial. Só não podemos usar o historicismo quando os eventos anunciados pela profecia não são eventos históricos terrestres. Por exemplo, os 7 selos são eventos celestiais. O juízo celestial não está ocorrendo em algum país do nosso planeta, em alguma cidade. Queridos, a corte celestial está no céu, está na Nova Jerusalém, no Santíssimo do Santuário Celestial. É lá que ocorre o juízo celestial. É por isso que o historicismo, ele é o método válido para entendermos as profecias, mas quando elas ocorrem, elas se cumprem na terra. Nós podemos comprovar que quando Guilherme Miller estudou as profecias das 2.300 tardes e manhãs, ele usou o método historicista. E o método historicista ajudou Guilherme Miller a entender a profecia dos 2.300 anos, que iniciaram lá em 457 a.C. e terminaram em 1844. Ele foi ajudado pelo método historicista, que não é jesuíta, é um método divino. Mas, queridos, tudo isso que Guilherme Miller entendeu na profecia das 2.300 tardes e manhãs dizia respeito a acontecimentos na Terra. Porém, quando chegaram em 1844, no final da profecia, o que aconteceria em 1844? Não era um evento histórico na Terra. Era algo que aconteceria no céu. Jesus Cristo entraria no Santíssimo, receberia da mão do Pai o livro selado com 7 selos e processaria o juízo celestial, não na Terra, processaria o juízo celestial no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso Guilherme Miller não conseguiu entender o evento que ocorreria em 1844, porque era um evento celestial. Eu costumo dizer que o historicismo ajudou Guilherme Miller a chegar até 1844, mas não pôde ajudá-lo a entender o juízo celestial. Por quê? Porque não era um evento terrestre, era um evento celestial. Por isso, queridos, nós não podemos dizer que um só método de interpretação explica todas as profecias da Bíblia. Nós vamos encontrar profecias históricas, a maioria delas, mas vamos encontrar também profecias que não são históricas. São profecias que dizem respeito a eventos celestiais. E neste caso, temos que reconhecer que não existe um método de interpretação. O próprio contexto do capítulo vai mostrar se o evento é celestial
ou se o evento é terrestre. Quando nós estudamos Daniel 2, fica evidente que eram eventos terrestres. Ali estava sendo anunciado a sucessão dos impérios. Através de Daniel capítulo 2, temos a estátua que Nabucodonosor viu num sonho, que era a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze e pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, com os seus 10 dedos. Queridos, ali estava a sucessão dos impérios. E tudo isso ocorreu exatamente como Deus predisse, porque Deus conhece a história. Deus conhece o fim desde o princípio. A cabeça de ouro representando Babilônia foi sucedida pelo peito e braços de prata representando a Medopérsia. E a Medopérsia foi sucedida por Grécia, representada pelo quadril de bronze. E a Grécia foi sucedida pelo Império Romano, que estava ali representado pelas pernas de ferro. E então, queridos, o surgimento das 10 nações da Europa estava representada na profecia de Daniel capítulo 2, quando o Império Romano se fragmentou e surgiram as 10 nações da Europa e não conseguiram mais se reunir. Da mesma forma, quando você chega em Daniel capítulo 7, ali você vai encontrar não mais a estátua de Nabucodonosor, mas 4 animais. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia e o leopardo representando a Grécia e o animal terrível e espantoso representando Roma. Assim como lá no capítulo 2, Roma representada pelas pernas de ferro, lá nos pés existiam 10 dedos, assim também no capítulo 7, Roma está sendo representada pelo animal terrível com 10 chifres. Estes 10 chifres representam também as 10 nações que surgiram da fragmentação e derrocada do Império Romano. Queridos, tudo isso aí é a profecia se cumprindo na história. E quando a profecia se cumpre na história, só existe um método que pode nos ajudar a entender a profecia. Este é um método historicista. O mesmo acontece em Daniel capítulo 8, que não começa mais com a Babilônia, começa agora com a Medopérsia, porque a profecia começa nos dias do profeta. Quando era a Babilônia que dominava o mundo, começava com Babilônia. Quando chegou a Medopérsia, agora era a Medopérsia que estava dominando o mundo, a profecia começava com a Medopérsia. A profecia começa com o poder reinante para frente. Por isso, queridos, quando nós chegamos em Apocalipse, vamos estudar as profecias do Apocalipse, temos que respeitar este princípio de interpretação profética. A profecia começa com o poder reinante para frente. No tempo de João, o poder reinante era o Império Romano. Portanto, queridos, todas as profecias do Apocalipse só podem ser entendidas de Roma para frente. De Roma para trás não é profecia. Nós não podemos estudar o Apocalipse interpretando as profecias do Apocalipse, começando com o Egito, ou com a Síria, ou com a Medopérsia, ou com a Grécia. Não, queridos. Isto é transgredir o princípio de interpretação profética, que a profecia começa com o poder reinante nos dias do profeta, daí para frente. Isto é sólido, isto é genuíno, isto é verdadeiro. Esta é uma forma correta que você pode confiar. Na parte de segunda-feira, o princípio do dia-ano. Este princípio dia-ano nasceu na mente de Deus. Deus foi quem primeiro usou este princípio dia-ano. E a primeira vez que Deus usou este princípio está em Números 14 e o verso 34. Abra sua Bíblia em Números 14 e o verso 34. Aqui nós lemos: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Deus foi muito claro. Vocês foram enviados para espiar a terra, e por 40 dias estiveram espiando a terra, comprovando de que é realmente uma terra maravilhosa que emana leite e mel. E vocês deveriam voltar animados, com pensamento positivo, otimistas, incentivando o povo que ele cresce nas promessas de Deus. Mas assim como vocês, espias, voltaram com um relatório negativo, 10 falaram negativamente, somente Josué e Caleb falaram positivamente, assim como o povo creu no relatório negativo dos 10 espias incrédulos, assim também será um dia para cada ano.
40 dias espiando a terra, para cada dia 1 ano. 40 anos vocês vão vaguear pelo deserto, até que todos morram, e só os filhos de vocês, de 20 anos para baixo, estes entrarão e possuirão a terra. Queridos, Deus criou o princípio dia-ano. O que é que Deus fez quando ele criou o princípio dia-ano? Ele alongou o tempo. Pegar um dia e transformá-lo em 1 ano é alongar o tempo. Por isso, queridos, que Deus pegou os 3 anos e meio daquele reinado de Jezabel sobre o povo de Israel. Jezabel era a esposa de Acabe, e Acabe era rei de Israel. Mas Jezabel era adoradora do sol, ela guardava o primeiro dia da semana, ela guardava o domingo, ela adorava o sol, ela sacrificava para o sol, mas ela era a rainha do povo de Deus. Que tragédia, queridos, que tragédia. No tempo de Elias, Deus falou pela boca de Elias, dizendo, por 3 anos e meio, não choverá sobre a terra, porque a chuva é um símbolo da bênção de Deus. Não havendo chuva, tudo seca e vem a fome. Mas Deus abençoa seu povo com chuvas. Mas Deus está se desagradando do povo de Israel, porque o povo de Israel se tornou idólatra, está adorando o sol, por influência de Jezabel. Portanto, por 3 anos e meio, não choverá sobre a terra. Isso está em Tiago. Abra sua Bíblia na carta que Tiago escreveu, capítulo 5 de Tiago, e o verso 17. Aqui lemos: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não foram 3 anos e 3 meses, não foram 3 anos, não foram 3 anos e 8 meses, foram 3 anos e 6 meses exatos. Deus é exato. Os números na Bíblia são exatos. Queridos, 4 para Deus é 4, 7 para Deus é 7, 10% para Deus é 10%. Queridos, 144 mil para Deus é 144 mil, não é 145 mil. 12 portas para Deus são 12 portas, não são 13. Os números para Deus são literais. Agora, queridos, aqui Deus diz que por 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. Isso se cumpriu exatamente. E Jesus Cristo comprovou este cumprimento. Nós vemos Jesus Cristo confirmando isto em Lucas capítulo 4 e o verso 25. Em Lucas capítulo 4 e o verso 25. Aqui nós vemos as palavras de Jesus. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Jesus comprovou. A profecia foi exata, 3 anos e 6 meses, 1260 dias, 42 meses literais. 42 meses literais, 3 anos e meio literais. Foi a primeira vez que Deus usou esta expressão de 3 anos e meio, com Jezabel, literal, e 3 anos e meio literais. Agora, queridos, Deus criou o princípio dia-ano e transformou os 3 anos e meio literais em 3 anos e meio proféticos, um dia para cada ano. Daí, então, surgiram os 1260 anos. Esses 1260 anos que você encontra aqui em Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Aqui nós lemos: E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Está falando do chifre pequeno. O chifre pequeno é o poder papal, é o papado na Idade Média. Quando o papado surgiu na Idade Média, ele surgiu no meio dos 10 chifres das 10 nações da Europa, derrubou 3, Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Em 493, Érulos foram derrubados, 534 os Vândalos foram derrubados, e em 538 os Ostrogodos. E então, de 538 para frente, o papado estava livre para exercer a sua supremacia papal de 1260 anos durante toda a Idade Média. Queridos, aqui estava a profecia. Deus transformou os 3 anos e meio literais de Jezabel, do tempo de Acabe e de Elias. Deus transformou em 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Por isso diz aqui Daniel 7, 25.
e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, metade de um tempo. Interessante que quando Deus transforma uma profecia de tempo literal em tempo profético, ele muda a forma de falar. Ele não falou 3 anos e meio, porque 3 anos e meio dava a entender que eram literais, para que o povo entendesse que ele não estava falando de tempo literal e sim de tempo profético. Deus mudou a forma de falar. Usou uma forma incomum. Usou uma forma incomum de se falar. Tempo, tempos, metade de um tempo. Queridos, Deus criou o princípio dia, ano, para alongar o tempo. Mas Deus também usa o mesmo princípio que ele usou para alongar o tempo. Esse mesmo princípio ele usa para abreviar o tempo. Porque a Bíblia não fala simplesmente que Deus alongaria o tempo. Jesus Cristo falou que chegaria um momento em que Deus também abreviaria o tempo. Se Jesus não tivesse falado que chegaria um momento no tempo do fim em que Deus abreviaria o tempo, nós não poderíamos falar, porque nós não podemos falar aquilo que a Bíblia não fala. Nós não podemos acrescentar nada à Bíblia. Nós temos que aceitar a Bíblia como ela está. Não podemos pôr e nem tirar. Mas Jesus falou que a aflição do tempo do fim seria abreviada. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Aqui em Mateus capítulo 24, nós vamos ver aqui a partir do verso 21. Aqui nós lemos: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ele não está falando da aflição da Idade Média, porque a aflição do tempo do fim será maior do que a aflição da Idade Média. A angústia de Jacó não está no passado, a angústia de Jacó está no futuro. Queridos, mas não é futurismo. Queridos, futurismo é quando a profecia tira o foco do papado. Aqui diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia! 10 vezes aleluia a Deus, porque a aflição do tempo do fim será abreviada. A aflição da Idade Média não foi abreviada, foi alongada de 3 anos e meio literais para 3 anos e meio proféticos, que são 1260 anos, que foram de 538 até 1798. Mas louvado seja Deus, porque a aflição e tribulação, perseguição do povo de Deus agora no tempo do fim, quando o decreto dominical for aprovado, quando a abominação da desolação, da qual falou Daniel, lá no capítulo 12, verso 11, queridos, quando essa abominação da desolação for imposta, é a lei dominical, é a bandeira papal sendo plantada no meio da cristandade, então haverá perseguição, haverá morte de mártires de novo, haverá uma supremacia papal de novo agora no tempo do fim. O papado está trabalhando para recuperar a supremacia papal. Ele perdeu esta supremacia papal em 1798 e perdeu também o Estado, porque as 20 cidades que formavam os Estados papais, eles perderam também. Mas em 1929, o Estado papal foi restaurado através do Tratado de Latrão, 11 de fevereiro de 1929. O Tratado de Latrão devolveu ao papado o Estado do Vaticano. E de lá para cá, os papas são reis de Roma. Mas, queridos, eles ainda não recuperaram a supremacia papal, que só será recuperada quando a lei dominical for implantada. E está muito perto disso acontecer. Está muito perto disso acontecer. O mundo agora está maduro para a implantação da lei dominical. Não sabemos o dia e a hora, mas está muito perto. Queridos, mas a supremacia papal agora no tempo do fim não pode ser 1260 anos. Não pode ser de 3 anos e meio proféticos, porque nenhuma carne se salvaria, como disse Jesus. Vou ler de novo, Mateus capítulo 24 e o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O povo de Deus sumiria da terra, porque o papado destruiria todos. Mas por amor aos escolhidos, aos santos do Altíssimo,
os dias da supremacia papal no tempo do fim serão abreviados, diz aqui, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias, que dias? Os 1260 dias, os 3 anos e meio serão abreviados para que os filhos de Deus sejam poupados. Aleluia! Por isso, queridos, aqui em Apocalipse 13, quando Deus fala sobre a profecia da supremacia papal do tempo do fim, Deus usa a forma comum de se falar. Deus voltou a falar na forma comum de se falar. Quando aqui em Apocalipse 13, verso 5, fala que o papado vai exercer a sua supremacia, Deus não fala da forma incomum, usando a expressão tempo, tempos, metade de um tempo. Isto foi usado para a Idade Média, tempo profético. Mas agora, no contexto de Apocalipse 13, verso 5, o contexto é o tempo do fim. Por quê? Porque Apocalipse 13 está falando da ferida mortal, que foi em 1798, e capítulo 13, verso 3, fala da cura da ferida mortal, que começou em 1929, não acabou ainda a cura da ferida mortal, só começou em 1929 e continua até que saia o decreto dominical. Agora, nesse tempo do fim, todos adorariam a besta que subiu do mar. Todos adorarão ao papado. O mundo todo está se curvando diante do papado. Isto é profecia que está se cumprindo hoje. Esta profecia dinâmica está se cumprindo diante dos teus olhos, dos meus olhos. Por isso diz aqui o capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao papado? Quem tem mais poder e influência no mundo hoje do que o papado? Ninguém, ninguém. Estados Unidos estão submissos ao papado. Rússia está submissa ao papado. China está submissa ao papado. Qual é a prova disso, pastor? Bom, a China, sendo um país comunista, não tem uma economia comunista. Porque a economia chinesa não é comunista. Porque eles têm um banco central, eles têm os empresários. A economia chinesa, ela é fascista. Não é capitalista e não é comunista. É fascista. Queridos, todos os países que têm um banco central são países que são controlados pelo Vaticano. Porque os bancos centrais pertencem ao Vaticano. Estão sob o controle dos jesuítas, queridos. Ah, meus queridos, aqui diz que agora no tempo do fim, verso 5, capítulo 13, verso 5, foi-lhe dada para a besta que subiu do mar, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, agora no tempo do fim. Depois que a ferida mortal fosse curada, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Queridos, 42 meses é a forma comum de se falar. 42 meses são 3 anos e meio literais, iguais aos 3 anos e meio literais do tempo de Jezabel. A primeira vez que Deus usou a expressão 3 anos e meio foi da forma literal, com a Jezabel literal. Depois Deus usou os 3 anos e meio de forma simbólica, dizendo que aqueles 3 anos e meio seriam alongados para 3 anos e meio proféticos, e a Jezabel se tornaria uma Jezabel papal. Queridos, a Jezabel papal é o papado, que reinou por 3 anos e meio proféticos. Mas agora, no tempo do fim, Deus está dizendo aqui em Apocalipse 13, verso 5, que a Jezabel papal voltará a reinar sobre a terra, sobre a cristandade, por 42 meses, 3 anos e meio literais. Muitos falam contra este entendimento, esta compreensão da profecia, mas isto favorece a você, meu querido irmão. Louvado seja Deus, porque a supremacia papal do tempo do fim e a grande aflição do tempo do fim será tão curta. 3 aninhos e meio é um período curto para eventos mundiais. Ainda mais quando lembramos que a perseguição e aflição do tempo do fim não será com a mesma intensidade no mundo todo, não, queridos. A intensidade será maior num país e menor em outro país. E principalmente para aqueles que estiverem vivendo no campo, longe das grandes cidades, eles vão sofrer muito menos. Quem quiser ficar na cidade, pode ficar. Não estará pecando, mas com certeza vai sofrer muitas privações. Vai sofrer muito mais. Por isso Deus quer poupar o seu povo, quando diz, olha, quando verem que a cidade está cercada, fujam.
Quando vocês perceberem que o decreto dominical está cercando o povo de Deus, fujam. Queridos, nós somos obedientes à revelação de Deus. A profecia nos é dada para nos guiar, para mostrar de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Aleluia! Louvado seja Deus pelo princípio, dia, ano que Deus criou, e louvado seja Deus pelo princípio também de Deus abreviar o tempo. É assim que Deus abrevia o tempo. Bendito seja o nosso Deus, que tudo nos revela para nos confortar, nos mostrar que Ele cuida de você. Amém. Na parte de terça-feira, identificando o chifre pequeno. Queridos, não dá para você estudar a profecia de Daniel capítulo 7 e dizer que o chifre pequeno é o islamismo. Eu li uma vez um artigo escrito pelo Dr. Samuel Bakiok, onde ele interpretava Daniel capítulo 7, verso 25, o chifre pequeno, como sendo o islamismo. Queridos, o islamismo surgiu em 620. O papado iniciou a sua supremacia papal em 538. Em 620 surgiu o islamismo. Maomé nasceu em 570, mas o islamismo foi criado, estabelecido em 620. Ou seja, não estão muito distantes um do outro, o papado do islamismo. Mas, queridos, interpretar o chifre pequeno como sendo o islamismo é desrespeitar a Bíblia, desrespeitar o contexto do capítulo 7 de Daniel. Quando você analisa o capítulo 7 de Daniel, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, você vai descobrir que todo o contexto de Daniel capítulo 7 nos conduz, nos força a entender que o chifre pequeno é o poder papal. Porque aqui diz no capítulo 7, no verso 7, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Este animal é o Império Romano. E aqui fala que ele tinha 10 pontas, 10 chifres, representando as 10 nações que surgiram da fragmentação e derrocada do Império Romano. Queridos, aqui no verso 8 agora faz uma revelação incrível, porque o capítulo 7, verso 8 diz: estando eu considerando as pontas, ou seja, os 10 chifres, eis que entre eles, no meio dos 10 chifres, surgiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 chifres primeiros foram arrancados. E aqui no capítulo 7, no verso 24, explica melhor ainda. Capítulo 7, verso 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. 10 reis e 10 reinos. E depois deles, ou seja, não seria antes do surgimento das 10 nações da Europa, seria depois que elas surgissem. Queridos, o Império Romano do Ocidente deixou de existir em 476. Portanto, de 476 para frente, surgiram as 10 nações da Europa. E aqui diz que o chifre pequeno surgiria depois, ou seja, seria depois de 476. Exatamente. Foi em 533 que o imperador Justiniano, ele nomeou o bispo de Roma como cabeça geral da igreja. Mas a supremacia papal só iniciou em 538, porque em 538 o último inimigo papal, os ostrogodos, foram derrotados. Esses 3 chifres, essas 3 tribos bárbaras que não se submeteram ao papado tinham que ser destruídas para que o papado exercesse a sua supremacia, o seu domínio papal durante a Idade Média. Os érulos foram destruídos em 493, os vândalos em 534 e os ostrogodos em 538. Por isso cumpre a profecia que depois dos 10 chifres surgiu um pequeno, ou seja, foi em 538. Os 10 chifres surgiram em 476 e o chifre pequeno surgiu em 538. Como a profecia é exata e nós podemos crer, aqui diz no capítulo 7, verso 24: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros,
Os 10 primeiros reinos eram reinos normais, eram poderes civis. Mas agora, o chifre pequeno, que surgiu depois dos 10, era diferente. Porque ele surgiu depois dos 10 e derrubou 3 daqueles 10. Os 3 daqueles 10 que foram derrubados foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Por isso diz aqui o finalzinho do verso 24. O qual será diferente dos primeiros. Por que será diferente? Porque o chifre pequeno é o poder papal, ele não é somente um poder civil, como os outros. É um poder civil e religioso. Ele pretende ocupar o lugar de Deus na terra. Ele perseguiria os santos do Altíssimo. Ele mexeria na lei de Deus, os 10 mandamentos, arrancando o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e arrancando também o 4º mandamento, que manda guardar o sábado. Queridos, por isso este poder, representado pelo chifre pequeno, seria diferente dos outros, porque é um poder político e religioso, e mexeria na lei de Deus, e perseguiria os santos do Altíssimo. Por isso diz aqui, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Ou seja, 3 daqueles 10 foram abatidos por ele, para que ele pudesse exercer a sua supremacia papal. Queridos, a profecia ela é exata. É Deus abrindo diante de você o futuro, mostrando para você o futuro. Você não precisa de bola de cristal. Você não precisa de cartomancia. Você não precisa da astrologia. Você só precisa da palavra de Deus. A palavra profética, ela nos mostra o fim, já muito antes dele acontecer. Você conhece o futuro através da profecia, porque Deus dá a conhecer aos seus servos, os profetas, tudo o que vai acontecer, para que quando acontecer, você creia e a sua fé seja fortalecida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o juízo investigativo. O juízo investigativo não é outro senão o juízo celestial. O juízo celestial foi anunciado na profecia de Daniel capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós lemos, Daniel capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para entender Daniel 8,14, você tem que entender o santuário terrestre. Quem não entende a doutrina do santuário terrestre, não sabe o que é a purificação do santuário. No santuário terrestre existiam 7 festas. A primeira era a Páscoa, dia 14 de Nisan. A segunda era Pães Asmos. Dia 15 começava a festa dos Pães Asmos. Dia 16 de Nisan era o dia das primícias. E, queridos, 50 dias depois da festa das primícias era a festa do Pentecostes. E a próxima festa depois do Pentecostes era no 7º mês. No dia 1º do 7º mês era a festa das trombetas, que tocavam por 10 dias, preparando o povo para o dia do juízo que estava chegando. O dia do juízo era o dia 10 do 7º mês, chamado de dia da purificação do santuário. Por que purificação do santuário? Porque durante o ano todo, os pecados que eram confessados lá no pátio eram transferidos para dentro do santuário, simbolicamente. Mas um dia no ano, dia 10 do 7º mês, era o dia da purificação do santuário, o único dia em que o sumo sacerdote penetrava no santíssimo do santuário terrestre, com o sangue de um bode que representava Jesus, e com o sangue daquele bode que representava Jesus, o sumo sacerdote fazia a purificação do santuário. Era o dia do juízo. E, queridos, depois que ele saía do Santíssimo, ele se demorava um pouco no lugar santo e pegava o outro bode que representava Satanás, não matava, não sacrificava este bode, Azazel, que era símbolo de Satanás, mas colocava sobre a cabeça dele os pecados que eram tirados do santuário, porque afinal de contas Satanás participou em todos os pecados que todos os filhos de Deus praticaram. E quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus perdoa a nossa parte, mas não perdoa a parte de Satanás. Satanás, ele morrerá por todos aqueles pecados que ele fez com que todos praticarem. Por isso ele é o que vai queimar mais tempo lá no lago de fogo e enxofre. Por isso, queridos, eram colocados sobre a cabeça daquele bode e ele era levado vivo para o deserto e deixado no deserto, simbolizando os 1000 anos que Satanás vai ficar na terra deserta. E ele morria no deserto. E assim, depois dos 1000 anos no deserto, da terra caótica, vazia, sem forma e vazia, durante os 1000 anos, é assim que vai ficar a terra durante os 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele morre no lago de fogo e enxofre. Quem entender a doutrina do santuário terrestre, entende o plano da salvação.
entende a doutrina do santuário celestial, porque o santuário da terra era somente uma cópia, uma ilustração do santuário celestial. Por isso, queridos, quando aqui em Daniel capítulo 8, verso 14, fala da purificação do santuário celestial, nós temos que entender que é o juízo celestial. O juízo celestial começou em 1844. Por que 1844? Porque os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844. E a profecia diz que quando acabassem os 2.300 anos, começaria a purificação do santuário celestial, o dia do juízo celestial. Vamos ler de novo aqui, Daniel capítulo 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Foi isso que começou a acontecer no céu em 1844. Não era a segunda vinda de Jesus, mas era o início do juízo celestial. Começou pelos mortos, mas vai chegar nos vivos. O juízo dos vivos será anunciado com poder, com majestoso poder, com grandes e majestosos sinais. Será anunciado o juízo dos vivos, para que o maior número possível se salve. Deus não vai julgar os vivos sem primeiro avisá-los. Louvado seja Deus! A lei dominical vai sair. E quando for aprovada a lei dominical, vai iniciar o selamento do povo de Deus. O povo de Deus é selado pelo selo do Deus vivo. E os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Isto só ocorre depois dos grandes e majestosos sinais anunciados no sexto selo. Apocalipse 6, versos 12 em diante. Queridos, esses sinais já se cumpriram no passado? Sim, quando prepararam o mundo para o início do juízo dos mortos. Mas agora vão se cumprir de forma muito mais impactante e majestosa, preparando o mundo para o início do juízo dos vivos. Queridos, essa mensagem nós temos que pregar. Satanás não quer que se pregue esta mensagem, porque Satanás não quer que as pessoas se salvem, mas Deus quer salvar a grande multidão. A grande multidão, cujo número ninguém podia contar, de Apocalipse 7, verso 9, ela se converte no período do juízo dos vivos. Após o decreto dominical, o alto clamor tem que ser dado. As 3 mensagens precisam ser pregadas para que o povo saia de Babilônia e se una àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, tipologia como profecia. Queridos, a profecia tanto de Daniel como de Apocalipse usa símbolos para representar reinos. Você pode encontrar lá em Daniel capítulo 7 os 4 animais que representam 4 reinos. E você vai encontrar também em Apocalipse capítulo 13 2 animais. Em Apocalipse 13 segue a mesma tipologia. Se lá em Daniel capítulo 7, capítulo 8 os animais representam reinos, aqui também em Apocalipse 13, estes 2 animais que surgem aqui, a besta que subiu do mar é um animal, e também a besta que subiu da terra. Apocalipse 13, verso 11, a besta que subiu da terra, parecido com um cordeiro, mas não era cordeiro, porque tinha voz de dragão. Esses 2 animais representam 2 poderes. A besta que subiu do mar representa o poder papal, e a besta que subiu da terra representa os Estados Unidos da América do Norte. Aqui segue-se a mesma tipologia, animais representando reinos. Agora, queridos, nós não podemos pensar que uma profecia que se cumpre uma vez não pode se cumprir uma segunda vez. Qual é a prova de que nós temos na Bíblia de que uma profecia que se cumpriu se cumpre de novo? O decreto de morte que existiu no tempo da rainha Esther, vai existir novamente um decreto de morte agora no tempo do fim. Anunciado aqui em Apocalipse 13 e o verso 15, está falando do decreto de morte do tempo do fim. O decreto dominical, que já aconteceu no passado, dia 7 de março de 321, foi a primeira lei dominical de Constantino, certo? Mas esse decreto dominical vai novamente surgir agora no tempo do fim. Em Apocalipse 13, verso 16, 17 e 18, fala do sinal da besta que será imposto agora no tempo do fim. Por exemplo, quando a Bíblia diz, lá no tempo de Elias, sobre a Jezabel pagã adoradora do sol, que governou sobre o povo de Deus, isto também é uma profecia que se repetiu. Quando é que esta profecia se repetiu? Em Apocalipse, capítulo 2.
Em Apocalipse capítulo 2, nós encontramos novamente a Jezabel reinando sobre o povo de Deus. Abra sua Bíblia. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 18 em diante, mostra que as profecias, elas não se cumprem uma só vez. Nós temos que ter a nossa mente aberta para analisar o contexto e vermos que ela pode ter dupla aplicação. Lemos aqui em Apocalipse 2, verso 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Está falando da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira foi do ano 538 até o ano de 1517. Por que 1517? Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. Portanto, em 1517 começa o período de Sardes, que é o protestantismo. Então, queridos, durante esse período de Tiatira, que é 538 a 1517, Deus fala contra a igreja, porque ela estava tolerando Jezabel ensinar. Jezabel ser a profetisa e ensinar o povo a idolatria. Aqui nós lemos, capítulo 2 de Apocalipse, verso 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vocês podem ver que existe a Jezabel literal do tempo de Acabe e Elias e existe a Jezabel papal agora no tempo de Tiatira, e vai existir a Jezabel papal agora no tempo do fim novamente. Outra profecia com dupla aplicação, queridos, você pode ver em Daniel capítulo 11. Aqui você vê uma profecia com dupla aplicação. Daniel capítulo 11 e o verso 31. Aqui nós lemos: e sairão a ele, ao rei do norte, de Daniel capítulo 11, o rei do norte é o papado, saiu a ele uns braços, os braços do poder civil. O papado vai usar os braços do poder civil para impor a lei dominical, para impor a abominação da desolação dos últimos dias. Por isso diz aqui: sairão a ele uns braços que profanarão o santuário celestial será profanado pelo papado no tempo do fim, porque a lei de Deus será abolida, e a lei de Deus está no santíssimo do santuário celestial. Quando abolirem a lei de Deus na terra, estará destruindo a doutrina do santuário, profanando o santuário celestial. Por isso diz aqui: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, a intercessão contínua de Jesus, estabelecendo o quê? Abominação desoladora. Esta abominação desoladora, queridos, é mencionada de novo aqui em Daniel capítulo 12, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Agora vejam a aplicação que Jesus Cristo faz da abominação desoladora em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, nós lemos aqui no verso 15. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Queridos, Jesus estava falando aqui da destruição de Jerusalém. Quando vocês verem Jerusalém cercada pelo exército romano, fujam. Este era o sinal. Ele aplicou a abominação da desolação de Daniel para o cerco de Jerusalém. Por quem? Pelo exército romano. Quando a bandeira idolátrica romana foi plantada em Terra Santa, cercando Jerusalém, Jesus Cristo disse: este é o sinal para fugir. E aí o cerco foi retirado, e os cristãos fugiram. E aí o cerco voltou e destruiu Jerusalém e destruiu o templo, mas os cristãos fugiram antes. Queridos, esta é a interpretação que Jesus Cristo deu da abominação da desolação. Agora, quando você lê o livro Grande Conflito, página 25, 26 e 36, nessas 3 páginas do Grande Conflito, 25, 26 e 36, você vê que a serva de Deus, Ellen White, faz uma aplicação dupla desta profecia da abominação da desolação. Ela diz claramente no livro O Grande Conflito. Quero ler para vocês o livro Grande Conflito, página 25. Aqui lemos:
a profecia que ele, Jesus, proferiu era dupla em seu sentido. Como é que eu posso dizer que uma profecia se cumpre uma só vez e nunca mais? Existem profecias que se cumprem uma vez só. Mas nós não podemos fechar a porta e dizer não todas se cumprem uma vez só. Deus está dizendo, a profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representa igualmente os terrores do último grande dia. Quais são os terrores do último grande dia? São estes terrores que você está assistindo hoje. Estes terrores que você e eu estamos sentindo hoje, na pele. Nós estamos sendo preparados para esta grande angústia do tempo do fim, quando novamente a abominação da desolação vai se cumprir, porque Roma está cercando a cristandade. Roma está plantando na cristandade o estandarte idolátrico romano, o estandarte idolátrico papal. Hoje é a santificação do domingo. Ele está sendo plantado na cristandade. Isto está na página 25 do Grande Conflito. Agora na página 26. Aqui nós lemos. E o Salvador advertiu a seus seguidores, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estou lendo a página 26, está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Queridos, está claro aqui. Agora eu vou ler para você a página 36 do livro O Grande Conflito, mostrando que profecias têm, sim, algumas delas, dupla aplicação. E aqui nós lemos na página 36, a profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém. Esta é a profecia de Mateus 24:15, da abominação da desolação da qual falou Daniel. Lá de Daniel capítulo 11, capítulo 12, aquela abominação da desolação tem dupla aplicação, duplo sentido. Aqui, a serva de Deus está falando, a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Está claro isso, irmãos? Vai ter outro cumprimento. Se cumpriu no cerco de Jerusalém, vai se cumprir também com a lei dominical agora no tempo do fim. Vai ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Queridos, nós temos sim profecias com dupla aplicação. Por exemplo, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, das estrelas. Isto se cumpriu? Se cumpriu. 1755, o terremoto de Lisboa. 1780, o escurecimento do sol. 1833, a queda das estrelas. E então, o que veio depois? Em 1844, iniciou o juízo celestial. Agora, queridos, o juízo começou pelos mortos. Queridos, agora no tempo do fim, o juízo será para os vivos. E Deus quer salvar o maior número possível dos vivos. Por isso ele vai anunciar o juízo dos vivos antes de começar. Por isso tem dupla aplicação. Haverá um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, o céu se recolhendo como um pergaminho, e o povo apavorado vai querer saber o que está acontecendo. Países não cristãos, países pagãos e países cristãos, todos vão querer saber o que está acontecendo. Será o momento dos 144 mil anunciarem a mensagem: chegou a hora do juízo. Esta profecia dos sinais do sexto selo tem dupla aplicação. Como é que nós podemos dizer que não tem? Outra profecia com dupla aplicação são os 3 anos e meio. 3 anos e meio que se cumpriram com Jezabel literal, depois 3 anos e meio que se cumpriram com a Jezabel papal, e agora 3 anos e meio que vão se cumprir com a Jezabel papal no tempo do fim. Queridos, quando nós dizemos que uma profecia só tem um cumprimento, e uma vez cumprida não pode mais se cumprir, nós trancamos as portas da compreensão da profecia. Nós impedimos as pessoas de entenderem as profecias do tempo do fim.
Porque agora, no tempo do fim, as profecias, elas se cumprem de uma forma mais abreviada, numa escala abreviada. Por isso, Apocalipse capítulo 13 mostra os 42 meses no tempo do fim, porque a história se repete de forma abreviada. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que você seja guiado pelo Espírito Santo para entender as profecias do jeito que Jesus entende as profecias. Deus quer preparar o seu povo para a segunda vinda de Jesus. O maior evento histórico de todos os tempos é a segunda vinda de Jesus. Está no futuro, mas não é futurismo. Por que não é futurismo? Porque, queridos, não está tirando o foco do papado. A profecia mostra que antes da segunda vinda de Jesus, o papado será derrubado para nunca mais se levantar. E então, após a queda papal, virá então Satanás personificando Cristo, dizendo: eu sou o Cristo, e então Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu. Quando nós estamos pregando sobre eventos futuros, como o decreto dominical, como sacudidura, o alto clamor, a conversão da grande multidão, o fechamento da porta da graça, queda das pragas, são eventos futuros, queridos, mas não pode ser chamado de futurismo, porque futurismo é um método jesuíta que tira o foco do papado. E, queridos, as profecias escatológicas não tiram o foco do papado, mas mostram que ele é o anticristo dos últimos dias e que Jesus Cristo virá para buscar e arrebatar a sua igreja e nos levar para o céu. Que Deus conforte o seu coração com esta mensagem e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém.